noite, minha gente tântrica. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse nosso queridíssimo podcast, o Prazer Tantra, diretamente aqui de Lisboa, Portugal. E claro, antes de começar, eu quero pedir para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, que aparecerão em algum lugar aqui nesse ecrã. E também lembrem-se que agora vocês podem apoiar o canal através do Pix, que vai aparecer nessa tela, e também através do MBWay. Lembrando, tudo isso aqui tem o seu custo e nós fazemos com muito amor e carinho. E claro, cada vez queremos profissionalizar mais tudo isso aqui que a gente entrega para vocês. Então, se vocês nos apoiarem, isso ainda eu garanto para vocês. Se dá para ficar, vai ficar muito melhor. Mas hoje já vou começar falando da nossa convidada. A nossa convidada de hoje, ela é uma buscadora tântrica. Ela vem trilhando um caminho de autoconhecimento e, inclusive, se tornou terapeuta tântrica. Ela é uma brasileira que vive aqui em Portugal e já faz 5 anos que ela entrou para esse universo do Tantra. Eu tô falando aqui da Virgínia Mística. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Como é que você tá? Tô ótimo, olha, é um prazer realmente, é um misto de emoções, devo confessar, porque é o meu primeiro podcast e sempre foi um desafio para mim, a questão do falar em público. Sim. E foi justamente através do Tantra que eu consegui desbloquear, esse trauma, digamos, né? Sim, e esse trauma muitos de nós temos, né? E eu acredito que no caso da mulher isso ainda é mais latente, porque a mulher ela é ensinada a se calar em vários aspectos, principalmente nessa expressão para o mundo, para a vida. Você sentia isso? Muito, mas muito. Realmente, a minha mãe era um pouco controladora. Sim. E eu venho, né, de uma família muito católica, digamos, assim, Ok. religiosa. E aquela coisa de fecha as pernas, cala a boca, menina, não fala isso. Tudo isso que realmente é um trauma para todas nós mulheres, não só para mim, né? Sim, acredito que sim. É realmente, como é que eu posso dizer? É um trauma coletivo, feminino. É um fato, até porque o patriarcado, né, todo esse sistema que nós conhecemos coloca a mulher nesse lugar. Justamente, nos coloca, infelizmente, até em um lugar de muitas vezes disputa uma com a outra. Sim, é verdade. Que é uma coisa que eu até hoje ainda sinto um pouco, sabe, às vezes. Sim. E você sente isso aqui, né? Você tem a vivência, né? Você é brasileira, viveu no Brasil, né? Vive aqui há 15 anos. Você sente isso também aqui em Portugal, da mesma forma, essa competição feminina? Sinto de certa forma. Não bem uma competição, mas, sabe, sim, uma coisa que eu sentia muito quando eu era casada, eu sempre gostei muito de me arrumar. Sim. Mesmo mãe, eu com bebê, eu me arrumava toda e eu percebia que quando eu chegava num restaurante assim, elas me olhavam assim, de uma certa forma... Meio repressora. Meio repressora. Por que você está assim? Você é mãe, enquanto elas estavam de tênis, jeans. Sim. E eu sempre gostei, né, E eu acho que ser mãe não é deixar de ser mulher. Claro, também, não é? Muito pelo contrário, né? Acredito eu que a maternidade é a expressão máxima, né, do que é ser, sim, né? Esse ser divino que traz à luz um outro ser para essa terra. Pois é, mas que a mulher não deve perder a sexualidade, né? O sex appeal. Exatamente. Justamente só porque foi mãe. Acredito que isso... sensualidade. Isso é muito importante. É uma coisa que eu percebo aqui que elas deixam um pouco de lado. Eu observava, né? Sim. E é interessante, né? Você falou também sobre a questão de ingressar no mundo do Tantra, né? E isso, claro, veio por uma busca interior. O que te trouxe realmente ao Tantra? Eu já tinha minha busca espiritual, né? Sim. Certo. Mas foi justamente com o final do meu casamento, né? Pela falta
Pode falar. Pode Falta falar. de sexo. Falta de sexo. Não, e é bom você pontuar isso, porque muitos relacionamentos acabam pela falta do sexo. É como se o sexo ele não ficasse mais sendo tão importante quando você convive muito com a pessoa. Eu vejo muitos casais passando por isso mesmo. E com Pois você, é. então, não foi diferente. Justamente. E o Tantra, infelizmente, eu só descobri depois, poderia ter salvado, se calhar, o meu casamento. Olha. Mas pronto, também não era para ser. Né? Não tinha que ser, Não era exato. pra Eu também ser. penso assim. Não era para ser, não tinha que ser, não era. Mas foi justamente essa distância, né, de nós dois na sexualidade Sim. que me levou a conhecer o Tantra. Partiu mesmo, primeiro, dessa questão da sexualidade. E aí, depois eu descobri que o Tantra é a junção, né? O Tantra é tudo. O Tantra não exclui nada. Exato. Certo? Então, sexualidade e espiritualidade, para mim, era a junção perfeita. Então, eu realmente fui me aprofundar, estudar mais. E pronto, tirei o curso, né, de terapeuta tântrica. Olha, quem foi teu professor aqui em Portugal? Foi o Paulo Shiva. Sim, o Paulo Shiva é uma referência aqui, né, no mundo do Tantra. Inclusive, Paulo Shiva, olha, se você me escutar agora, eu quero você aqui no canal. Tô tentando contato com você, hein? Quero saber mais sobre o teu trabalho. Mas então, e me conta, então você ingressou tanto nesse mundo do Tantra que resolveu, inclusive, ser terapeuta tântrica. Sim, pois é. Olha, que jornada, É hein? isso. Eu me lembro também uma coisa que me chamava muito, porque eu ouvia falar do Tantra, né? Uau! Com o Tantra você pode ter orgasmos, tipo êxtase espiritual. Então, isso para mim foi um chamado também. Claro, e foi até o que você falou, né? Você falou, o Tantra reúne duas coisas que eu gosto muito, né? Que é a espiritualidade e a não negação da sexualidade, né? Porque a gente sabe que a maior parte das vias espirituais, principalmente as ocidentais, negam praticamente o corpo de forma geral. Muitas religiões, né? Muitas filosofias realmente excluem praticamente o sexo. Sim. O que não pode ser, porque é a nossa energia vital, é a nossa energia criativa. A nossa energia sexual é a energia mais potente que temos, não é? É uma energia de criação, é magia forte. É verdade, é magia forte, né? E a gente trazer essa visão sobre a sexualidade nos empodera também, né? Dessa força tão grande que, claro, se a gente não entrar dentro de um contexto mais observador sobre ela, pode nos controlar de uma forma muito animalesca também. Sim, com certeza. Com certeza, na sociedade que a gente vive hoje, o sexo é vendido de uma forma... pornográfica. Pornográfica, de uma forma... A sexualidade consciente pode nos levar ao encontro com o Supremo, né? Com a Suprema Consciência, a expansão da consciência. Exato. E esse, para mim, é assim, um grande objetivo. É o chamado. É o chamado. Eu digo às vezes que eu sou muito ambiciosa, porque minha ambição, Sim, sinceramente, é o encontro com o divino. Sabe, é descobrir, é sentir que mesmo eu realmente tenho essa ambição. Isso é muito, muito bonito. E, inclusive, usar a palavra ambição, né? Que às vezes para nós é tão... ambição é algo ruim, né? Isso vem muito do judaico-cristianismo, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que a ambição, né? Essa sede de vida sobre nós mesmos é tão importante para que a gente realmente tenha essa percepção sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer também, né? Que, claro, tudo cumpre esse papel divino. Depende, claro, da ótica que nós olhemos. E me conta uma coisa, né? Nesse processo com o Tantra, o que você sente que você foi observando e trabalhando mais em você? Primeiro, a autoestima. Sim. A minha autoestima, assim, subiu. Mas uma autoestima verdadeira, não é aquela autoestima superficial uma autoestima que vem de dentro, sabe? Uma autoconfiança, um autoamor. A minha voz,
a minha Sim. voz. Eu acho que eu recuperei a minha voz, ou seja, a minha verdade. Claro, você está se empoderando de quem você é. Isso. O Tantra, ele também é sobre autoconhecimento, né? Sim, É sobre autoconhecimento, é mergulhar em si mesmo e também ver o outro de uma em forma. si mesmo. Ou seja, ver o outro com amor, né? Ver o outro além do físico. Olhar realmente para a nossa essência, né? O A nossa Tantra, essência. ele faz muito isso conosco e, ao mesmo tempo, quando a gente consegue olhar para essa essência tão humana, tão frágil às vezes, a gente consegue também olhar para o outro de maneira muito mais genuína, reconhecer a humanidade do outro. Isso, com mais compaixão, ter compaixão. Sim, é verdade. A autocompaixão, a compaixão, né? Acredito eu que também parte da autocompaixão, né? Hoje em dia fala-se muito sobre autocompaixão, né? E você se acolheu, basicamente o Tantra foi essa ferramenta que ajudou você a se acolher, a se respeitar, a se aceitar. Conta mais um pouco sobre isso para nós. Pois é, a me respeitar de uma forma que eu consegui deixar lugares onde eu senti que não era respeitada o suficiente. Sim. Como relacionamentos, por exemplo. Inclusive, muitos de nós a gente vem para o Tantra, né? Muito de um lugar de dor, né? De sofrimento, buscando respostas. Essa foi a tua busca também? Justamente. Essa foi a minha busca. Busca por respostas para o que é que realmente eu sou. Sim. Né? Quem é Deus? O que é que eu estou fazendo aqui? Tudo isso a gente consegue também através do Tantra. O Tantra é prazer, mas não é só sobre isso, né? Exato. O Tantra é esse lugar onde a gente reconhece Deus nas nossas sensações. É isso. A gente encontra Deus através do prazer. Exato. Lembrando que tira a gente daquele lugar de culpa, muitas vezes, de que, não, o prazer é aquele lugar não autorizado, se você está sentindo prazer, não é bom. Muito pelo contrário. Olha, prazer é a expansão de Deus. Que me ajudou também bastante, porque às vezes eu me pegava tendo uma certa culpinha numa masturbação. Olha, você acredita? Eu acredito, porque isso é muito usual nas mulheres, principalmente que vieram de ambientes muito repressores, né? Isso acontece muito. E com você não era diferente. Sempre ter sido muito cabeça aberta, gostar de curtir e tal. Eu tinha esse sentimento, muitas vezes, de culpa, né, das programações da infância, da igreja, de uma criação muito católica. Eu estudei até os meus 18 anos em igreja católica. Igreja não, na escola. Na escola lá no Brasil, sim. Nossa, então realmente... Católica, de freiras. Tinha uma programação muito forte aí. Eu realmente fui uma rebelde. Olha. E realmente, pela família, eu sou tipo a ovelha mística. A ovelha mística, gostei. A ovelha mística. Adorei o conceito. Família. E ainda bem, porque tinha que ter alguém para abrir, fazer né? diferente, abrir caminhos, ter coragem de, né? Pronto, de deixar para trás muitas dores. Sim. Da própria ancestralidade. Isso é uma das coisas que eu acredito também que o Tantra ele é muito potente, né? A gente olhar para essa ancestralidade e curar essa ancestralidade, né? Para não levar os mesmos erros, as mesmas dores para as próximas gerações. E você, como mãe, inclusive, né, fez esse trabalho também. Pois é, mãe de uma adolescente quase. Agora minha filha vai fazer 15 anos próximo mês. Então tá tendo a oportunidade mesmo ali, até mesmo de talvez conhecer, colocar os conhecimentos do Tantra. Justamente, de fazer diferente, de ter conversas com ela mais abertas, de falar já de todos esses assuntos, né? É muito importante. E qual é a diferença de ser uma mãe não tântrica e ser uma mãe tântrica? Pois, eu acho que é justamente ter a oportunidade de passar todos esses conhecimentos do toque. Olha, outro dia eu tive a fazer massagem neles, né? E eles adoram, por exemplo.
Ah, que delícia, né? E esse momento também de intimidade, né? Assim, essa intimidade que às vezes falta tanto nas famílias hoje em dia, né? Essa carícia, esse Pois é. abraço. Acredito que o Tantra também ajude muito nisso. Sim, com certeza, né? Porque o Tantra nos ensina muito através do toque, É através do verdade. corpo, né? Sim, exatamente. Então, entender que o corpo é esse instrumento, né, de transcendência e também que esse corpo nós podemos programá-lo e desprogramá-lo, né? Então, muitas vezes, a terapia mesmo tântrica, a massagem tântrica, é um movimento de desrepressão e de desprogramação de todas aquelas coisas que a gente vai recebendo, todo aquele peso emocional que vai se registrando no corpo através de couraças. Então eu também acredito, Sim, né, sim, que se sim, você sim. começa desde sempre trazer ali, né, né, no seio familiar o carinho, o afeto, você já vai criando novas memórias. Isso é brincando ali, é Sim. dançando, a gente já vai fazendo umas meditações ativas, Olha, né? você E coloca o vai. pessoal para fazer meditação Sim, ativa. Que maravilha. eu juro, porque eu adoro dançar. E eu realmente Olha, descobri que a dança, bom, é uma outra ferramenta que também é do Tantra, né? Tá no Tantra, é sim, toda uma sim. junção. É, tudo que traga movimento, É som uma e forma de respiração é tântrico. meditação, né? É uma forma de meditação, né? E você inclusive até falou que você tem a ideia agora de criar um evento com dança, né, aqui para as mulheres em Sim, Portugal. sim, sim. Olha, que bom. Pois é, a data aí tá saindo. Ah, já vai ter Acho que data e já próximo tudo. mês, ainda não tem uma data, Sim. mas no máximo até maio, sim, a gente vai dançar juntas, a gente vai botar a serpente para voar. Ah, e tem que ser, né? E eu É acredito isso muito, aí. né, nas terapeutas mulheres brasileiras que estão aqui em Portugal também, trazendo esse movimento do Tantra, essa força da mulher brasileira também é muito importante aqui, para que nós, né, todos aprendamos juntos, inclusive as mulheres Claro. portuguesas aprendam com as brasileiras e E vice-versa. vice-versa, Né? sem É um dúvida. crescimento muito grande que eu acredito que esse movimento do Tantra tem trazido aqui para Portugal, né? E agora falando um pouquinho ainda sobre o teu evento, né? De repente alguém está vendo esse podcast agora, né? O evento vai ser em Lisboa? Sim, vai ser em Lisboa. Boa, Vai olha, ser então sim. vai ser aqui em Lisboa, vai ter data logo. Inclusive, aqui abaixo vai aparecer o Instagram, tá? Dela. Vocês já podem começar a seguir. Ela também tem postado conteúdos. E, claro, provavelmente você vai colocar lá também as datas do Claro, teu sem evento. dúvida. Breve, Opa, breve. maravilha. Vamos juntas nessa Exatamente isso. viagem, sim. E você hoje em dia trabalha aqui em Portugal com a terapia tântrica Sim. com mulheres ou... Com mulheres. Ah, É, ok. nesse momento só com mulheres. Entendo, entendo. E esse trabalho, né? Você até estava falando sobre os atendimentos online e tudo mais. Que Sim, sim, eu já interessante. faço atendimentos online, sim, e presenciais também, né? Olha. E- É isso, ajudar na busca no retorno da autoestima, dos traumas, né? Deixar ir tudo que nos segura, tudo Sim, que não deixa a gente ser a nossa verdadeira essência. é um fato, né? Então, poder ajudar pessoas nesse processo é ainda mais delicioso, né? Porque, claro, a gente vai trilhando o nosso caminho. É sempre bom lembrar, quem é terapeuta tântrico tá nesse lugar porque já se trabalhou muito, já se superou muito, né? E a gente levar a nossa medicina, que vai muito através daquilo que nós já vivenciamos, também é incrível, né? E fico muito feliz que você já esteja nessa jornada aí, auxiliando mulheres aqui em Portugal a reconhecerem também a sua melhor versão, assim como você tem A feito. sua potência, né? Sim. Dentro ainda desse contexto do Tantra, qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Tantra? Você lembra? Já tem alguns aninhos. Foi justamente na altura que eu era casada e eu Sim, estava nas minhas buscas espirituais. sim, E eu encontrei lá na internet sobre Tantra. Mas na altura eu não dei tanta importância. Até porque meu ex-marido ele não alinharia. não alinhava, não Sim, alinhava, entendi. ele não alinhava. Não estava dentro dessa questão É, espiritual também?
Não, naquela altura eu estava também mais na busca espiritual, apesar de que o Tantra é, né, também. Sim, é. Né? É. Mas pois, isso aí já tem uns 10 anos, a primeira vez que eu Olha, ouvi. sim. Depois ouvi falar também, né, assim, massagem tântrica, que não foi, digamos, o Tantra correto que eu ouvi falar. A questão da Não sei massagem, né? A se gente, muitos de nós, o primeiro contato é com a ideia da massagem tântrica ou do sexo tântrico, que é o que é mais vendido na internet, né? Isso é um fato. Mas, claro, depois, mergulhando nisso, a gente vai compreendendo qual é o fenômeno do neotantra, o que é realmente tantra. Então, a gente vai ali, né? Numa crescente. O tantra é muito interessante por isso, porque ele chama muitas vezes pela questão mais sexualizada, mas a gente vai entendendo que não é só isso, é realmente um caminho de autoconhecimento. Justamente, a gente vai se aprofundando e vê também que tem muitas vertentes, né, do Tantra. Do Tantra de mão esquerda, de mão direita, rosa, preto, branco, etc. Eu cheguei a uma altura que eu fiquei confusa, realmente eu devo confessar. Há uns 2 anos atrás, espera lá. O que é esse Tantra? Espera lá, está me dando aqui uma confusão na cabeça. Mas é muito bom você colocar isso, porque muitos das pessoas que começam nesse mundo e ficam interessadas pelo Tantra trazem essas dúvidas, né? Não, mas o que é Tantra? Mas eu vejo que isso é Tantra, mas eu vejo que algo de 5.000 anos atrás é Tantra, de 1.000 anos atrás. Então, o que é realmente Tantra, né? O que eu sempre digo para as pessoas, né? O Tantra, ele é uma busca espiritual. E, claro, ela pode esbarrar apenas pelo Neotantra, que já é uma ferramenta incrível, mas, claro, você pode mergulhar nos textos tântricos, que aí nós estamos falando de uma infinidade, né, de sutras e coisas que existem também, né, que deram origem, inclusive, ao Neotantra. Pois que ele tem a raiz no xamanismo, não é? Sim, exatamente. O Tantra tem essa raiz xamânica. A Grande Mãe, exatamente. Que é outra coisa que eu, assim, sou devota, digamos. Olha que lindo. Digamos, né, da natureza, da Grande Mãe. E você é mesmo, né? Porque ela falou, olha, cheguei antes aqui nos estúdios e tal, vou ficar sentada aqui, encontrei um lugar para tomar sol. Eu falei, Sim, eu fui logo receber a energia ali do Astro Rei. E tá certo. Sim, a energia telúrica também, né, da Mãe Terra. Claro, né, essa conexão, né, com a terra é muito importante. Eu também, antes de vir para cá, estive ali sentado na beira do Rio Tejo, né, olhando, observando, respirando. Eu falei, olha, esse é meu momento aqui de meditação para começar esse dia, né, com tantas coisas para fazer, viagem e tudo mais. Então, é muito importante que a gente tenha esses momentos. Não é? Exatamente, a natureza nos recarrega. Nos nutre, essa é a palavra, é verdade. Essa é a palavra. E, né, ainda falando aqui do nosso queridíssimo Tantra, né? Hoje, quais são os teus próximos trabalhos com Tantra? O que você quer fazer nesse universo do Tantra? Então, é isso. Como eu falei, eu quero fazer uma junção da dança Sim. com o Tantra, né? Que já, na verdade, já está tudo unido. Sim, mas você quer fazer ali a tua adaptação, trazer eventos? Isso, eu quero fazer minha adaptação, sim. Eu quero ensinar, ensinar algumas, relembrar que nós mulheres relembramos que possamos relembrar a nossa potência e o nosso prazer. Sim. Que é uma grande potência, certo? A nossa energia sexual, que muitas vezes, né, a maioria, muitas mulheres, inclusive aqui eu percebo, aqui em Portugal, essa questão de reprimir bastante a sensualidade, a sexualidade. Eu observo bastante isso. Então, eu acho que trazer isso mais para grupos de mulheres. E depois também uma união do masculino e feminino, que também é muito necessário. Com certeza. Não é? Das duas energias, que é outra coisa base do Tantra. Sim. Não é? As duas energias, porque somos as duas energias. Todos nós
independente de gênero, temos as duas energias. Inclusive, todo o cosmos, né, é feito das duas energias. Então, a proposta é essa, começar esse primeiro evento com mulheres e depois também envolver as duas energias. Sim, é muito importante mesmo integrá-las, inclusive, né, nesses processos mesmo de autoconhecimentos, né, que envolvem o Tantra, como workshop ou outro tipo de evento. E a dança, né, a dança, eu sinto aqui que as pessoas têm muita dificuldade em mexer o corpo, em soltar, em rebolar, né, eu também trago muito nos meus eventos a dança, mas principalmente para os homens, né, falando aqui da minha experiência, eles têm muita dificuldade em mexer quadril, pelvis, é o que eu falo. Gente, quer sentir prazer, tem que começar a mexer esse quadril. Né? Tem que saber rebolar, porque senão o corpo não vai responder, né, aquele prazer que talvez você queira sentir, né? E quando eu falo aqui de prazer, o prazer como um reconhecimento do teu corpo, né? Dessa originalidade que a energia sexual nos traz, que não reverbera apenas na sexualidade, é em tudo. Mais uma vez, o como nós agimos na cama é também o como nós agimos na nossa vida lá fora, no nosso trabalho, enfim, tá tudo interligado. Né? É verdade. Não é? E dentro, né, do processo agora do Tantra, você sente ainda que mais você sente que gostaria de trabalhar, de evoluir nesse mundo, assim, do Tantra? O que você quer, assim, trabalhar em você? Pergunta. Você já parou para pensar nisso? Boa pergunta. Não. Eu não Isso é muito bom, a gente não precisa ter resposta para tudo. Não precisa ter resposta para tudo, é verdade. É verdade. Não, eu vou deixando fluir. Eu sinto que o Tantra tem me ajudado, continua a me ajudar e que ainda vai me ajudar muito. Com certeza. Eu já tentei desistir do Tantra, mas... Já tentou? Já tentei desistir do Tantra. Me conta por quê. Mas é maior, é mais forte. Eu acredito no Tantra. Olha. Então, eu voltei. Eu tentei desistir, mas eu acredito no Tantra. A filosofia em si, todos os... Do Neo-Tantra, né? Toda a junção. Sim. Do antigo com o novo. Eu acho que pode ajudar muito, muito na evolução do nosso planeta. Eu não sei te dizer qual é a escritura, mas eu acho que tem uma escritura, sim, que diz que nos tempos de Kali Yuga, que sim, são os tempos que estamos vivendo, realmente. Ah, sim. Não é? Esse tempo de toda essa confusão planetária, essa turbulência. Guerras, essa turbulência, tudo isso, que os tântricos iam surgir, era como que a filosofia ia ter que ser realmente compartilhada, porque antes era, né, conhecimento secreto, era um fechado, conhecimento sim. oculto, secreto. Sim. Então, que surjam cada vez mais tântricos. Vamos tantrificar o planeta. Vamos sim, com certeza, né? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo... Desmistificar também, sim, né? É verdade. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma primavera tântrica, né? Isso. O Brasil tem esse movimento muito forte. O Brasil já tem. Tem, mas tem crescido aqui em Portugal também, né? E é uma maravilha que vocês vêm trazendo, né? O Prazer Tantra, todo esse trabalho seu e da Rosana. E não só, de outros brasileiros que estão ouvindo cada vez mais. Sim, e essa é a ideia, né? Eu sempre digo, né? Quando eu vejo um terapeuta tântrico, alguém que trabalhe com qualquer vertente que seja do tantra, né? Chegando a novos lugares, eu sinto assim que um pouquinho de mim também chega, né? Porque se todos nós temos esse propósito de fazer com que as pessoas olhem para si próprias, integrem a sua sexualidade, conheçam mais de si próprias, então quando alguém chega lá e leva, que eu brinco que é a palavra
do Tantra a outro canto do planeta, nossa, para mim realmente é uma grande alegria, porque eu também acredito no Tantra como esse empoderamento mesmo, né, da nossa própria energia, é o tomar posse do corpo, mas não desde um lugar programado, como o sistema faz com a gente, né? Muitas vezes olhar para a sexualidade pornográfica. É uma desprogramação, na verdade. É uma desprogramação. É uma desprogramação do que o sistema fez com nós. Exatamente. E continua fazendo, né? Muita gente fica, esse papo de gente do Tantra, é porque não sei o quê, você não conhece teu corpo, porque a pornografia. Gente, isso tudo controla muito a gente, né? A gente, às vezes, nem se dá conta do quanto o nosso corpo ele tá programado e moldado por uma visão pornográfica mesmo sobre a sexualidade, né? Isso rouba muito o poder, a magia do que é o movimento da sexualidade, né? E a própria energia vital, né? Sim. Rouba, sim, a pornografia. Com certeza, né? A gente acaba ficando ali num sistema viciante, né? Que vai gerando uma série de condicionamentos. E, claro, tem a ver com esse lado mais espiritual, mas também com todo o lado hormonal, dopamina, uma série de coisas, tudo, assim. Sim. Né? Realmente. E é isso, né? O Tantra, na época de Kali Yuga, né? Como diziam, surgiriam novos tântricos. Vão ressurgir, sim. E é verdade, né? Tem surgido cada vez mais. E muita gente questiona, inclusive, porque agora essa versão do Tantra que aparece, ela é muito sexualizada, né? Eu sempre digo, a gente, na essência, sabe que o Tantra começou dentro desses rituais, né, onde aconteciam, sim, rituais sexuais. Depois, claro, foi evoluindo ao longo do tempo as práticas, mas eu acredito que hoje em dia a gente tem essa versão tão sexualizada do Tantra, que é essa primeira porta que se abre para esse mundo, porque a nossa sociedade precisa, né? Nós precisamos olhar para a sexualidade, normalizar a sexualidade, entendê-la talvez num lugar de consciência, justamente, de espiritualidade de uma também. Forma mais consciente, sim, mais sagrada. Sim, também, exato. podemos dizer. É verdade. E você sente que mudou o teu comportamento sexual, Tantra? Sim. Olha, senti um sorriso nesse rosto. Que bom. Não, e é isso, certeza. Muda muito, né? Sim, você começa a ter consciência de todos os sentidos, Sim. digamos. Não posso dar detalhes aqui. Não, mas é muito mais profundo. Sim. É muito mais orgástico. Muito mais. Sim, e também porque faz com que as mulheres tomem posse dos seus corpos, né? Que muitas vezes são tão objetificados, né? Por uma série de questões culturais que nós sabemos. O Tantra traz esse poder, até mesmo porque é matriarcal, né? Então, ajuda muitas mulheres, ao meu ver, a se reconhecerem no corpo, a autorizarem o próprio corpo, ao prazer também, né? Exato, sobre isso. Não é? Isso é uma grande potência do Neo Tantra. E dentro, né, desse contexto, né, você falou que tem uma filha adolescente. Você tem essas conversas com ela hoje em dia sobre sexualidade consciente, sobre espiritualidade e sexualidade? Sim, eu já passo, né? Sim. Apesar de que ela ainda não demonstra interesse nesse assunto. Sim. Não. E hoje em dia eles trazem cada vez mais. Ainda não me abri. Ela ainda não abriu para esses assuntos de namorados, mas eu falo muito em tudo isso, em todos os assuntos do Tantra, da espiritualidade. Ainda não estou falando assim tão profundamente da sexualidade, porque ela ainda não está. Claro. Mas é à medida também, acredito, que vai aparecendo a curiosidade, né? Também. E de repente, claro, trazer temas importantes dentro de um viés até mais tântrico talvez seja interessante. Com certeza. O que eu não tive, né? Pois a minha mãe era realmente, e é até hoje, muito católica. Então, o que eu fazia? Eu sempre fui muito interessada, mas... E a minha mãe, ela tinha assinatura da revista Nova, Cosmopolita, lá do Brasil. Nossa, eu lembro. Que tem páginas lacradas. Então, o que eu fazia? Com os 13 anos,
eu lia tudo aquilo. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de orgasmo foi na Nova, na revista, nas páginas lacradas. E eu ficava sem perceber o que é aquilo. Então, eu já tenho o interesse sobre a sexualidade realmente vem de Ninguém cai muito jovem. Mas ninguém cai no Neotantra e no Tantra por acaso. A gente cai geralmente por uma curiosidade que vem já da nossa essência mesmo, né? De trazer esses temas, de compreender mais sobre a sexualidade e a própria sexualidade em si. O Tantra, ele é um caminho muito aberto, muito amplo pra gente... veio agora, mas isso não sei se eu posso falar aqui. Fala, conta. Eu, muito nova, eu gostava de brincar com o chuveirinho. O chuveirinho foi meu primeiro... O teu primeiro amigo. Meu primeiro amigo foi o chuveirinho. Mas é muito interessante você falar disso, sabe? Porque eu acredito que essa busca inicial pela sexualidade, né? Ela é muito natural, né? Então, até pais, mães que possam estar assistindo esse programa agora... É muito importante que a gente entenda que essa busca, ela é genuína. E quando dentro desse âmbito saudável, né? Porque a criança está conhecendo o próprio corpo, não pode ser reprimida. Né? Eu vejo já muitas histórias, inclusive em set terapêutico, porque meu pai me pegou eu me tocando ou fazendo tal coisa e eu fui extremamente reprimido, né? Brigaram, me bateram... Enfim, né? É muito importante que a gente tenha mesmo essa visão. Ok, muitas vezes nós como pai... Eu não sou pai ainda, mas né, muitas vezes nós adultos como pais, o nosso primeiro ímpeto é ir lá e segregar a criança daquilo, né? Porque a gente está programado dessa forma. Mas é muito importante que nesse momento, né, a gente possa, de repente, respirar e pensar realmente como abordar o tema da maneira mais saudável e também mais aberta, né? Porque isso também vai curando ancestralidades, né? Sem dúvida. É muito importante a gente olhar, né, para esse começo da vida sexual, né, dos adolescentes, né, essa compreensão sobre o corpo de uma maneira autorizada e saudável. Não estou falando de uma maneira explícita, nem de uma maneira vulgar, mas sim de uma maneira a autorizar aquela pessoa a sentir. E se essa criança e esse adolescente quiser fazer eventualmente uma pergunta, ele tem um espaço de confiança para fazê-lo também. Sim. Né? Pois é importante realmente os pais acolherem essa fase, que é uma fase muito importante, né? Que deixa marcas depois. Sim, muitos dos traumas começam também nessa fase. Exato. Realmente, mas foi interessante esse recorte que você fez do chuveirinho, né? Porque é fato, todo adolescente, toda criança, ela já tem, né, o libido ele vai aparecendo. Exato. Né? Eu brincava com aquilo e eu via que eu sentia qualquer coisa. Mas é porque sente mesmo. Sente porque sente, né? Realmente, né? O clitóris ali que tá só para isso. Claro, exato. E a criança... Então foi a primeira descoberta. Que delícia. Não, mas e a criança, ela tá ali cheia de vida, né? A gente fala no Tantra sobre Kundalini. A criança tá cheia de Kundalini, energia ali na mais alta potência. Então é natural que exista essa busca também. Pois é. A criança realmente tem muita energia vital, energia sexual, que não significa que Me ajude. Não significa que seja assim algo vulgar mesmo, Isso, né? exato. É uma busca genuína do ser humano. E depois nós como pais vamos talhando, vamos cortando toda essa energia, não é? Sim, vai se lapidando dentro, né, auxiliando essa criança a compreender, né? Acredito que passa mais por um auxílio ali, né? Uma lapidação, um cuidado, né, nesse processo de autoconhecimento, né? Principalmente para quem, né, quer realmente que a criança e o adolescente ele realmente cresça, ele evolua sem tantos medos, sem tantos traumas, né? Porque as questões relacionadas ao âmbito da sexualidade, por vezes, bloqueiam a vida inteira de alguém. Né? Bloqueiam a comunicação, bloqueiam a relação com o próprio corpo e muitas vezes por uma atitude que não foi tão pensada de um adulto ali que poderia ter chegado, falado com mais amor, com mais cuidado. Pois é, e a gente acaba
no futuro, permitindo que aconteça coisas por não ter sido bem guiado. Isso é muito importante que seja dito também. Porque me veio agora uma lembrança sobre a forma que eu perdi a virgindade, Sim, por exemplo, sim, que foi brusca. sim. E que na altura eu achei que aquilo era normal. Sim, porque a gente também é ensinado de que a sexualidade é algo brutalizado, tem que ser algo Isso. duro, não, né? Não foi realmente brusco, foi invasor. Pronto, foi aí eu também uma questão, porque nem pensei em falar sobre isso aqui, agora eu me lembrei. Mas olha, é Mas que é importante. importante. É muito importante trazer mesmo esses assuntos, porque e de maneira muito aberta, muito original, que nem a gente está fazendo aqui, porque são assuntos que poucas vezes se falam, né? E é tão necessário que a gente entenda, né, que esse espaço, né, de acolher as nossas crianças, os nossos adolescentes, falando de maneira amorosa sobre sexualidade. Hoje em dia, né, eu não sei, não consigo falar. Tem uma série de formas de adquirir conhecimento para que isso possa ser feito. E, claro, evitar que essas coisas aconteçam. Porque a maioria de nós entra nesse campo da sexualidade, mesmo é como se fosse um campo minado. A gente vai na tentativa, no erro, né, cheio de angústia, cheio de medo. E muitas vezes isso também dá espaço, digamos, até para abuso, muitas vezes. Justamente. Sim. Né? E, claro, você aqui me trouxe praticamente uma questão aí que você se sentiu invadida, né, em relação à tua primeira vez. Realmente foi um abuso. Né? E claro, e isso muitas pessoas passam por isso, né? Muitas mulheres passam. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Principalmente nós mulheres. Sim. Passamos por isso. É realmente um assunto delicado, mas super normal. Então, realmente é necessário essa conversa com os nossos filhos, porque, como você disse, deixa traumas pro resto da vida. Eu comecei a falar nesse assunto aqui e já comecei a sentir, sabe, uma certa... Olha, e mais um tema, né, que você agora traz para nós, que é muito importante também que seja lembrado. Tudo que a gente vivencia com o nosso corpo fica registrado nele, né? Que nem agora, ela relembrou essa situação e que foi importante trazer aqui no canal também, mas de repente ela já sentiu efeitos no corpo, né? O corpo responde, olha, o corpo tem memória. Já comecei a ficar aqui com a sensação mais pronta, a vibração, e o corpo mesmo. Sim. É como se relembrasse aquele momento. Então é respirar fundo. Exatamente, né? E claro, né, lembrar que, né, para que a gente possa realmente ter um corpo mais solto, mais liberado, é importante que a gente olhe de forma amorosa mesmo para a nossa sexualidade, acolha também as pessoas que estão ao nosso redor, que estão começando aí a vida sexual, né? Justamente para que a gente tenha espaços mais seguros, para que a sexualidade também seja um lugar mais seguro, né, para as pessoas, né? É natural que muitos de nós, né, traigamos alguma situação relacionada a abuso, né, relacionado à sexualidade. Acho que todos nós passamos por isso de alguma forma. E quando não por alguém, nós nos autoabusamos muitas vezes em relação à própria sexualidade, né? Então, né, às vezes o abuso nem vem só do outro, vem de nós, quando a gente diz sim, quando deveria dizer não, quando a gente aceita um toque que nós não gostaríamos de receber. Exatamente. Né? Eu falo por mim mesmo, eu já tive muito essas questões de não saber dizer não quando se tratava do meu próprio corpo, né? E eu, como um homem homoafetivo, eu muitas vezes tinha aquela coisa de ser o menino bonzinho, que não fala não, que é sempre bacana. E claro, né? Isso também já me colocou em muita enrascada. E foi o Tantra que começou a me tirar dessas enrascadas, né? Entender, não, Felipe, você não pode aceitar abusos com o teu corpo. Você não pode deixar que te toquem de certas formas se você não está confortável com isso, né? Então,
o conhecimento do Neotantra, ele traz para nós essa potência, né, de entender o que eu quero e o que eu não quero com o meu corpo. A pessoa até pode querer tocar o nosso corpo com uma certa brutalidade, mas às vezes não é nem de propósito, é porque a pessoa não aprendeu diferente, né? Mas é importante que a gente coloque, não, eu não quero, eu não aceito ser tocado dessa forma. O Tantra, né, nos ajuda, vários exercícios que nos ajudam, Exatamente. inclusive a aprender a tocar. Também. A tocar com gentileza, né? Sutil. Isso é um fato também, né? É uma outra coisa que o Tantra ajuda também. É incrível, né? Principalmente as técnicas que a gente aprende, né? Na massagem tântrica e tudo. Eu digo que são técnicas afetivas, né? As pessoas sexualizam muito a massagem tântrica, mas a massagem tântrica é um lugar de afeto, onde você vai programar o teu corpo para o afeto. E nem sempre é fácil. Muita gente vai para uma sessão de terapia tântrica e se sente extremamente incomodado com aquele toque leve, bem gostoso da massagem sensitiva. Por quê? O corpo ele não está ainda programado, habituado a receber afeto. Né? Então, é muito importante mesmo essa ferramenta maravilhosa do Neotantra, que é a massagem tântrica, né? E que traz aí tanto essa potência, essa força mesmo de nós podermos observar o nosso corpo, as nossas sensações e também abrir, criar um corpo cômodo, um corpo afetivo também, né? Receptivo ao afeto. Exato. E é isso, né? Estamos quase chegando ao final do nosso episódio. e realmente, olha, é com muita alegria mesmo que a gente teve esse momento aqui de conversa, né? Entender aí também como o Tantra chegou na tua vida, né? Desde aqui, esse episódio mesmo foi com a ideia de trazer aqui uma buscadora do Tantra, né? Que hoje em dia se tornou terapeuta, mas continua nessa busca espiritual, relacionando também o Tantra como caminho, né? Exato. Muito interessante. E foi um desafio, né, também. Pois é, gente, eu desafiei ela. Desafio superado, é isso aí. Mais uma coisa desbloqueada na vida, olha que maravilha. Pois é, graças ao Tantra. Graças ao Tantra, né? Olha, prazer Tantra. Por isso, vamos lá, gente. Não, mas é isso. Né? E é muito importante, né? Eu acredito que todos nós, quando nós somos capazes de nos comunicar, e o Tantra também me ajudou muito nesse processo de comunicação, nem sempre eu fui assim, né? Claro, sempre de alguma forma tive alguma facilidade com a comunicação, mas eu percebo que o Tantra abriu muito esse espaço para que eu me comunicasse com originalidade, né? Desde o meu coração, desde a minha verdade, sem comparações também, né? Porque cada um tem a sua realidade, a sua forma de se expressar. E fico muito feliz também que o Prazer Tantra tenha feito parte aqui desse teu processo também, né? De abertura desse chakra, né? O Vishuddha, que precisa, né? Principalmente nós terapeutas, se abrir cada vez mais, né? Pois é, realmente eu estou muito grata pela oportunidade. Ah, que bom. Eu fico muito feliz também. Muito feliz, né? De ter aceitado. Foi realmente um misto de emoções e que, né, teve alguns momentos que o corpo sentiu, né? O trauma veio aqui querer bater na porta. Sim. Mas a gente ultrapassou. É isso que importa. Exatamente. É sobre a gente se colocar à prova também, né? Isso. Eu acho que todos nós temos medos. Mas é como a gente lida com eles. Muitas vezes é isso, a gente se colocar mesmo na situação que nos dá medo. Exatamente. E isso é muito tântrico também. Porque o medo tem medo da coragem. Então vamos lá se jogar. É verdade. E aí vai melhorando, né? A gente vai se habituando. Exatamente, vai vindo realmente... Vai soltando. Ah, que delícia. Vai deixando fluir. Vai deixando fluir, né? É isso mesmo. Inclusive, eu me lembro, né, da formação que teve com o Givan, que, né, eu tava lá também, você tava, foi lá que eu te conheci pessoalmente. Não, eu já tinha te conhecido antes, mas foi lá que a gente teve a oportunidade de conviver um pouco mais. Sim. E foi muito interessante quando nós fomos gravar uns depoimentos e tal. E, gente, ela travou.
ela travou. Você Né? lembra, pois, E de repente, eu olhei o teu Instagram, assim, esse ano, falei, nossa, ela tá se comunicando, ela tá fazendo vídeos e não sei o quê. Eu falei, vou chamar ela no podcast. Ela vai vir aqui comigo e vamos ainda desbloquear mais esse bichuda. Pois é, quem sabe daqui uns anos eu venho aqui e ainda vai ser melhor. Volto Com aqui. certeza, com certeza. Olha, logo mais ela tá de volta aqui também. E é isso, minha querida. Olha, muito obrigado Olha, por ter se gratidão aberto a essa possibilidade. Sou muito grato mesmo. E é isso. Inclusive, eu quero deixar esse espaço aberto aqui, caso você queira dar algum recado para aquela câmera, falar alguma coisa para as mulheres aqui de Portugal, mulheres do Brasil. Tá à vontade. Pois é, quem quiser me seguir é Virginia Mística lá no Instagram. E vamos fazer esse trabalho juntas, né, de recuperar nossa potência, nossa autoestima, nosso prazer. Juntas, nós mulheres podemos tudo. É isso. Que lindo. E é nessa energia que a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês. E lembrem-se, tá bem? Vou lembrar aqui mais uma vez. Não esquece de deixar o like aí pra gente. Siga a gente no canal, porque eu tô vendo vocês aí assistindo o episódio e não seguindo a gente no canal, hein? Então segue a gente aí para que a gente traga ainda mais conteúdos como esse. Meu muito obrigado a todos vocês. E do meu coração pro de vocês no Brasil, em Portugal e no mundo. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Tchau, tchau, pessoal.